Pra quem tá chegando aqui agora, oi, tudo bem? Prazer, sou a Débora, tenho 30 anos, semana que vem eu faço 31, pode mandar presente pra mim. Mas eu crio conteúdo aqui, tô começando aqui no YouTube, tá? Mas já faço algumas coisas lá no TikTok, já faço no Instagram, enfim. Minha filha, depois de muitos chamados, ele tá querendo carinho, não é possível. Depois de, de tanta coisa, eu resolvi dar a cara a tapa e aqui estamos, né? Mas assim, muita gente chegou aqui por conta do meu vídeo do processo de emagrecimento, né? Onde eu falo um pouquinho por que que eu engordei, mas surgiram muitas dúvidas. Vocês mandaram muito, mas Débora, como assim? O que aconteceu? Você perdeu seu filho? Como que você saiu do fundo do poço? Como que você venceu a depressão? Como você se curou da morte do seu filho? Tantas perguntas que eu falei, eu acho bom eu criar um vídeo falando um pouquinho sobre a minha história. É uma forma de você me conhecer, apesar desse não ser o meu conteúdo principal, né? Eu falo muito sobre luto, falo muito sobre o meu filho, não só sobre o processo de luto, mas sobre a vida do Léo em si. Esse é um assunto recorrente, mas não é o meu foco, não é o meu nicho. Eu não sou uma criadora de conteúdo de luto. É um assunto que vem, como tantos outros da minha vida, eu não me encaixei em nenhum nicho. Eu falo sobre absolutamente tudo, é uma grande confusão, a gente fala muito de autocuidado feminino, do poder da mulher, mas a gente também fala de maternidade, a gente fala de academia, a gente fala de casamento, enfim. Seja bem-vindo, bem-vinda, não sei, bem-vinda, né? Aqui é difícil ter homem. Se você tá aqui, você deve ser bem legal, porque a gente fala muita besteira, eu e as meninas, mas vamos lá. Já adianto que provavelmente eu não vou chorar nesse vídeo. Se eu chorar, até eu vou me surpreender, porque eu não costumo me emocionar quando eu conto a minha história. Primeiro, porque eu já conto ela há 10 anos. Segundo, porque eu não gosto de chorar na internet. Acho que quando eu quero chorar, eu choro sozinha na minha casa, mas às vezes acontece, tá? Mas provavelmente eu não vou chorar. Eu espero que você não me julgue por isso, né? Porque lá no TikTok já me julgaram bastante por isso, que, meu Deus, como ela fala disso sem chorar. Deve ter sido uma péssima mãe, ela não sofre, enfim. Não é nada disso. Eu vou começar já falando sobre a coisa que eu recebo todos os dias da minha vida. Eu recebo essa pergunta em alguma rede social. Ai, mas o que aconteceu com o Léo? Conta a história dele. Eu não achei o vídeo que você conta o que aconteceu. Então eu já vou deixar aqui. E dessa forma você também vai entender todo o resto, todo o contexto da situação, tá? Então, o Léo faleceu dia 6 de maio de 2015. Nós tínhamos um espaço da Herbalife. Para quem não sabe o que é Herbalife, é uma empresa que vende produtos de emagrecimento, basicamente. Então, eles vendem aqueles shakes que você substitui a refeição por um shake, sabe? E eles têm alguns espaços que você pode ir lá e tomar o shake. Você não precisa comprar o produto para levar para casa. Isso é muito comum, por exemplo, em lugares que tem muita empresa, sabe? Então, a pessoa no horário de almoço, em vez de ir num restaurante, ela vai lá e toma o shake naquele espaço que eles chamam de espaço vida saudável. Nós tínhamos um negócio desse. Primeiramente era para ser só meu, né? Eu cursava nutrição na época, eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. A minha mãe tomava os produtos, né? Minha mãe frequentava um espaço desses na Vila Olímpia, e aí ela falou: "Ah, eu conheci um lugar legal, eu acho que pode ser um bom negócio para você investir", porque eles vendiam muito a ideia de assim: "Ah, é um lugar que você vai fazer muito dinheiro e você pode trabalhar com seu filho do lado", sabe? Como eu tinha 18 anos, um menininho de 3 aninhos naquela época. E então minha mãe falou: pode ser um negócio bem legal pra você. Você não quer ir numa reunião, ver como que funciona? Eu falei: claro, vamos. E aí eu fui e caí na lavagem cerebral deles e abri o espaço. Quando a gente tava nessa fase de reformar, né, que a gente alugou a sala e aí vai reformar tudo pra deixar tudo do jeitinho que eu queria, a minha mãe perdeu o emprego. E aí a gente resolveu trabalhar as duas juntas. Ali foi o começo da nossa queda, né? Eu jurava que eu ia ficar rica, mas enfim, vamos lá. E aí no dia 6 de maio de 2015, nós estávamos na Herbalife há mais ou menos um ano e pouquinho. A gente estava passando por muita dificuldade financeira, muita mesmo. Mas enfim, isso não é assunto para esse vídeo. E nós fomos buscar produto, né? Até por conta dessa dificuldade financeira que a gente estava, a gente nunca tinha um estoque muito grande. A gente ia várias vezes na semana na Herbalife comprar produto. Tanto para a gente fazer os shakes para vender para os clientes na hora ali, né? Como também produtos que a gente precisava ter caso a pessoa quisesse comprar para levar para casa, o pote fechado. E aí nós estávamos na Herbalife, num centro de distribuição deles, né? Que tem a loja lá dentro, que todas as pessoas que trabalham com isso vão lá buscar os produtos.
E era um lugar que frequentava, tinha bastante criança, até porque a maioria dos pais caía nessa coisa, né, de você pode ganhar muito dinheiro com o seu filho do lado. E era um local que a gente ia várias vezes na semana, e nós estávamos lá, o Leonardo estava brincando, tava brincando comigo, assim, eu tava sentada e a gente tava brincando de passa-anel, e tinha uma menininha que ele conhecia, essa menininha já tinha estudado na mesma escola que ele, então quando eles se encontraram, ela ainda falou, não sei se foi ele que falou pra ela ou ela que falou pra ele, nossa, como você me achou aqui? E aí a gente ficou olhando, tipo, como assim, do que eles estão falando? Aí depois que a gente descobriu que eles estudaram na mesma escola. E por incrível que pareça, olha como são as coisas da vida, agora uma coisa nada a ver. Eles não só estudaram na mesma escola, como a mãe dela bateu no carro da minha mãe, pouco tempo antes do dia que o Leonardo faleceu. Ou seja, era a terceira vez que eles se encontravam na vida. Engraçado, né? Uma coisa. Às vezes eu fico pensando assim nas coisas. Mas enfim. Aí o Leonardo tava lá brincando com essa menininha, brincando comigo. Brincando com a menininha, brincando comigo. E, inclusive, foi nessa hora que ele falou. A última coisa que ele falou pra mim, que é a minha bio na maioria das redes sociais, e é uma coisa que todo mundo fala, é que a gente tava brincando de passa-anel, e o anel caiu aqui assim em mim, e nem eu achava o anel, né? E ele achou que eu tivesse feito mágica, de verdade. E aí ele falou pra mim, mamãe, você é muito boa. Aí eu falei, não, Léo, eu perdi o anel, eu não sei onde tá, não sei o quê, porque eu não conseguia achar o anel que tinha caído aqui. Aí ele falou, não, mãe, você é muito boa em tudo que você faz. E virou as costas e foi brincar, e aí o balcão caiu. E foi assim que o Leonardo faleceu. Tinha um balcão na Herbalife, vou deixar uma foto do balcão para vocês entenderem o que é, porque muita gente se pergunta, como assim um balcão? Era tão pesado assim? Sim, era um balcão muito pesado, era de madeira, e o peso mais a altura, né, ele era bem alto, então caiu com um peso considerável no peito do Leonardo. A menininha estava junto com ele, mas o reflexo da menininha foi de tentar passar por baixo do balcão, e ela conseguiu. Então, o Léo não. Aí o balcão caiu no peito dele, e foi assim que eu perdi o Leonardo. Ele teve hemorragia interna aguda traumática devido à laceração do ventrículo esquerdo. Essa é a única coisa que eu tenho certeza, porque está no atestado de óbito, mas eu não sei muito mais coisas porque a gente nunca teve acesso ao laudo do IML, então a gente não sabe exatamente quanto tinha o balcão, a gente não sabe, eu tenho muitas dúvidas ainda quanto a isso, mas não vou ficar me estendendo nesse assunto, tá? Nós estávamos muito perto desse balcão, era uns 2 ou 3 metros que a gente estava, era realmente bem perto, a gente estava bem de frente, assim, pro balcão, tanto que a minha mãe tentou pegar o balcão no ar, porque a gente viu o balcão caindo, a gente viu que o balcão ia cair, e a gente levantou, e minha mãe tentou pegar o balcão no ar, mas não conseguimos. E isso é uma cena que eu vejo até hoje, o balcão caindo em câmera lenta, assim, eu consigo ver nitidamente. Mas, eu estava com pão de queijo na mão, o Leonardo estava comendo, então eu estava com, na minha mão tinha pão de queijo, um saquinho de pão de queijo, um guaranazinho, sabe, aqueles caçulinha, e a minha carteira. Quando o balcão caiu e a minha mãe levantou o balcão, que o Leonardo estava no chão, como eu estava com as coisas na mão, eu fui e joguei as coisas em cima do balcão, né? O balcão estava meio bambo assim, mas dava para colocar as coisas em cima. E eu coloquei pra ver o meu filho que estava no chão, né? E aí foi toda aquela confusão, o resgate demorou mais de 40 minutos para chegar. Quando chegou, eles optaram por. Eu já sabia que não tinha mais o que fazer, tanto que eu implorava para Deus um milagre. Eu sabia que só um milagre para levantar o meu filho dali. Ele já dava sinais de que ele não estava mais ali. Mas eu acredito que até por empatia, a equipe do SAMU optou por levar o Leonardo para a Santa Casa da Santa Cecília. O acidente, nós somos de São Paulo, quer dizer, hoje eu moro nos Estados Unidos, né? Mas se Deus quiser eu vou voltar para o Brasil. Isso aconteceu na Lapa e ele foi encaminhado para a Santa Casa da Santa Cecília. Quando nós saímos de lá, obviamente eu não lembrei de pegar as coisas que estavam em cima do balcão, né? Quem que vai pensar, nossa, eu tô dentro da ambulância, esqueci o pão de queijo, a minha carteira. Ninguém pensou em nada disso. E aí, só que a mídia chegou para cobrir, né, o acidente. E aí deduziram que o Leonardo tinha escalado o balcão para pegar pão de queijo. E que por isso o balcão tinha virado. Então,
uma repórter foi até a porta do hospital, né? Lá no hospital é que a gente recebeu a notícia que ele tinha falecido. Eles tentaram, né, fazer os primeiros socorros ali, viram que não tinham o que fazer e aí contaram pra gente. E enquanto eu tava lá recebendo a notícia, ela estava lá fora falando a seguinte frase: "Você sabe aqueles 5 minutinhos que a mãe se descuida? Foi assim que o Leonardo partiu." Mas não quiseram nem saber o meu lado. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ninguém falou que não era aquilo. E aí eles começaram a noticiar que a Herbalife estava oferecendo pão de queijo aos clientes. Eu não estava olhando o Leonardo. E aí ele, como uma criança rebelde, subiu no balcão para tentar pegar pão de queijo porque ele estava com fome. E aí, como ele escalou o balcão virou em cima dele. Foi isso que foi noticiado em todos os meios que vocês possam imaginar. Então, daí vocês podem ver o que eu comecei a sofrer, né? Porque eu não tava nem assimilando a situação direito, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu lembro que meu pai perguntou: "Onde você quer enterrar?" E eu falei: "Enterrar quem?" Porque na minha cabeça, eu não tinha ainda conseguido, sabe? As pessoas chegavam em mim depois, né? E perguntavam, porque, assim, a gente foi encaminhada para o hospital, né? Quando a gente estava no hospital, que eles deram a notícia e tudo mais, o cara falou assim pra gente: "Não tem mais o que vocês fazerem aqui, vocês têm que ir embora." Desse jeito. "Olha, não tem mais o que vocês fazerem aqui, vão embora." E eu fiquei tipo assim: como vou embora? Eu vou deixar ele aqui, né? Mas tudo bem, eu só tava seguindo o que mandavam eu fazer, eu ia, porque eu tava completamente perdida, não tava entendendo absolutamente nada. E aí nós fomos pra nossa casa. A gente morava em apartamento, né, num condomínio. Quando nós chegamos no nosso condomínio, a gente descobriu que a gente estava sem a chave de casa, porque a chave de casa estava dentro do carro, o carro estava na Herbalife, a Herbalife estava passando por perícia, então a gente não podia pegar nosso carro, não podia nem entrar no carro para pegar a chave, e a gente teve que ir para casa da minha ex-cunhada. Quando eu estava na casa da minha ex-cunhada, eu lembro que as pessoas chegavam e falavam assim: "Mas o que aconteceu? Débora, o que aconteceu?" Porque era um menino extremamente saudável. Então você imagina, do mais absoluto nada, ele faleceu. E as pessoas souberam de uma maneira muito bizarra, porque a primeira coisa que aconteceu foi uma prima minha, não é minha prima, era a esposa do meu primo na época, ela postou no Facebook: "Orem pela Débora e pela Sueli, porque o Leonardo acabou de falecer." Tanto que nesse post tinha muita gente falando: "O quê? Quê?" Porque do nada ela postou isso, e não foi um pedido nosso, foi do coração dela mesmo, tá tudo bem. E aí, a TV também noticiou. Então, muita gente da minha própria família estava lá assistindo o jornal. Ele faleceu 11 da manhã, então era aquele jornal ali no meio do dia, né? E viu. E o nosso sobrenome é Débora Wolff. Wolff não é um sobrenome muito comum. Então, mesmo quem ouvia de longe falava: "Ué, eu conheço esse sobrenome." Foi dessa forma que muitas pessoas souberam. E aí essas pessoas iam para casa da minha cunhada, né, que a gente tava lá. E elas chegavam perguntando: "O que aconteceu?" E eu falava: "Não sei, eu não sei." Tinha um balcão, ele tava brincando, de repente o balcão caiu. "Não, mas o que aconteceu? Como que o balcão caiu? Por quê?" Não sei, eu não sabia de nada, eu tava completamente perdida. Enquanto isso, a mídia continuava noticiando que a culpa era minha, que eu que não tinha cuidado do menino, que eu era uma descuidada, e as pessoas me atacando. As minhas redes sociais era assim, 20% me dando apoio, né? Porque isso também aconteceu. Eles passaram um print do Facebook da minha mãe, então as pessoas encontraram a gente. E eram algumas pessoas dando apoio, falando que estavam rezando por nós, e de outro lado eram pessoas falando coisas absurdas. Vocês não têm noção das coisas que eu li. Muito pesadas. Muito, muito, muito pesadas. Mas aquilo ali de verdade era só o começo. Eu acho que aquilo ali foi só uma preparação para tudo que viria, né? Porque eu já li coisa bem pior que isso nos dias de hoje. O Leonardo faleceu mais ou menos 11 horas da manhã. Mas aquele dia todo foi um dia muito complicado em todos os sentidos, porque tudo que a Herbalife podia fazer para piorar a situação, eles fizeram. E eu não vou dizer absolutamente tudo que eles fizeram aqui, tá? Mas só para vocês terem uma noção, eles foram enrolando muitas coisas. Então, assim, o trâmite era: nós fomos embora do hospital, o corpo teria que ficar no hospital para o IML retirar esse corpo para fazer o exame, e só depois o corpo é liberado para o velório, né? Mas como ele faleceu 11 da manhã, o que todo mundo achava era que no final da tarde o corpo seria liberado, né? E aí a Herbalife assumiu esse
esse papel de fazer a ponte entre o hospital, o IML e a família, sabe? Só que aí tudo começou a desandar. Eles falavam, vai ser liberado às 3 da tarde, às 4, às 5, às 6, às 7. Vai ser liberado à noite. Aí todo mundo, não, mas não liberam o corpo à noite. Não, mas a gente vai... falaram até que o legista ia fazer uma coisa à parte. Tipo assim, a Herbalife pediu, então o legista vai sair da casa dele e vai fazer a autópsia à noite, porque é uma coisa especial, entendeu? É como se fosse um pedido especial. A todo tempo ficavam me enrolando com isso. E eu só querendo liberar o corpo, né? Só que aí chegou uma hora que falaram, não vai ser liberado hoje. A minha irmã é que falou isso pra mim, me ligou e falou, não vão liberar o corpo hoje. Aí, como eu tava muito desesperada nessa situação, resolveram me dar um remédio, né? Só que o remédio deu um efeito meio contrário. Eu apaguei com o remédio, só que eu apaguei com muitos pesadelos, era um sono que não era um sono. Sabe quando você não tá nem acordado nem dormindo? Eu fiquei assim durante muitas horas. E nesse tempo que eu estava assim, eu sonhei com Deus, que Deus falava pra mim, levanta e vai buscar teu filho, porque ele tá vivo. E aí eu acordei mais transtornada do que a hora que tinham me dado o remédio, né? Vamos buscar o Leonardo, e aí, não, mas ninguém sabe ainda onde que tá o Leonardo, eles não sabiam nem que IML que tava o Leonardo, pra vocês terem uma noção de tudo que tava acontecendo. Aí passaram o endereço do primeiro IML, nós fomos. Isso na manhã seguinte já, tá? Na manhã do dia 7 de maio. Quando chegou nesse primeiro IML, o rapaz atendeu a gente e falou assim, vocês vieram buscar o menininho da Herbalife? Eu lembro que minha mãe ficou até brava, tipo, o menininho da Herbalife não, o nome dele é Leonardo, ele não é nada da Herbalife. Aí o meu cara falou, tá bom, calma aí. E foi lá dentro. Aí o cara voltou e falou, não, menino, ele não tá aqui não, ele tá em outro endereço. Só que do jeito que ele falou, vocês vieram buscar o menininho da Herbalife, parecia que o Léo ou estava ou esteve ali em algum momento, sabe? Aí o que eu lembrei do meu sonho, né? Que Deus tinha falado pra mim, levanta, vai buscar teu filho. Aí eu comecei a gritar, ele acordou, ele tá em algum hospital, ele tá em hospital, gente, ele acordou. Eu acreditava num milagre mesmo. Eu acreditava que Deus tinha operado algum milagre na madrugada e ele tinha acordado no IML e que tinham encaminhado ele pra algum hospital. Mas não era essa a situação. Aí eles passaram o endereço de outro IML, a gente foi em outro IML, ele também não tava. Aí fomos em outro, aí ele também não tava. Aí no quarto IML que a gente foi, aí ele tava, né? A Herbalife passou o endereço de vários IMLs até passar o endereço do IML certo. Eu não entendi até hoje por que eles fizeram isso. Qual o problema na comunicação que estava acontecendo. Enfim, no quarto IML a gente achou o Leonardo. Mesmo depois da gente ter achado o IML certo, demorou bastante para liberarem o corpo, porque furou o pneu de todo mundo. Primeiro furou o pneu do legista, depois furou o pneu de não sei quem, que tirava foto. Cada hora era um pneu que tinha furado, e eu pensava, meu Deus, todos os pneus do mundo resolveram furar no mesmo dia. Tem muitos detalhes dessa história, eu não vou ficar entrando em tantos detalhes assim, porque eu prefiro contar o que era o Léo de verdade, sabe? Falar sobre a vida do Léo, mas eu quis detalhar um pouquinho mais essa primeira parte para vocês entenderem todo o resto, mas eu conto com mais detalhes nas minhas redes sociais, com certeza vocês acham vídeo lá, é só descer que em algum momento vocês vão achar vídeos que eu conto absolutamente tudo que eles fizeram. Minha vida não foi só tragédia, muito pelo contrário. Foram 5 anos mais bem vividos do mundo. Eu sempre falo que nesses 5 anos eu fui abastecida de um amor tão grande que se eu viver até os 100, eu ainda vou morrer com um estoque de amor. Porque era muito amor, eu fui muito feliz com o Léo. Eu tive ele com 14 anos, então a gente aprendeu a viver juntos, sabe? Eu era a mãe legal, eu era a mãe que corria, que brincava, que fazia pula-pula. Eu era aquela mãe maluca, eu acho que eu era a mãe que toda criança queria ter, porque eu também era criança, né? Então, pra mim, não tinha tempo ruim. A maioria das pessoas nem sabia meu nome. Eu era a mãe do Léo. Você conhece a Débora? Não. Mas e a mãe do Léo? A mãe do Léo, eu sei quem é. Foi essa identidade que eu perdi. Porque quando eu perdi o Leonardo, eu não sabia quem eu era, sabe? Eu era uma criança de 14 anos que virou mãe. Então, quem era a Débora sem o Léo, sabe? Quem era a Débora mulher sem o Léo? Eu não sabia, porque eu não fui adolescente sem o Léo, eu não fui aquela jovem adulta sem o Léo, entende? Então eu precisava, além de tudo, eu precisava me reencontrar, precisava saber quem eu era.
Mas, deixa eu voltar um pouco, para quem não conhece absolutamente nada, para contextualizar um pouco para vocês. Quando eu engravidei com 14 anos, muita gente virou as costas para mim. Muita gente. Inclusive meu pai, né, que não sabia nem que eu namorava. As minhas irmãs também acabaram parando de falar comigo por conta de uma situação, uma coisa que eu falei sobre o meu pai, e a gente acabou se afastando, a gente não se falou mais. As minhas irmãs são por parte de pai, tá? São filhas só do meu pai, não são filhas da minha mãe. Praticamente todo mundo foi embora da minha vida. E quem ficou me tratava diferente. Até minha mãe, né? A minha mãe, ela era muito minha amiga, muito. Eu acho que pra minha mãe foi meio que uma traição dupla, porque deve ser muito difícil você ver sua filha grávida com 14 anos. E a gente sempre teve essa liberdade de conversar mesmo, sabe? Eu poderia ter contado pra minha mãe que eu perdi minha virgindade. Ela não ia brigar comigo, mas ela ia me ensinar várias coisas. E eu não falei pra ela quando eu perdi a virgindade. Então, pra ela foi meio que uma traição dupla. E ela chorou muito, né? Principalmente porque quando eu engravidei, eu era muito, muito magra. E a barriguinha começou a aparecer cedo. Então as pessoas falavam que eu tava grávida, né? Minha família começou a especular que eu tava grávida, porque eu comecei a passar mal e a barriguinha aparecendo. E a minha mãe falava que não, e eu falava que eu era virgem. Então vocês imaginam, minha mãe a todo tempo me defendendo. Quando eu contei pra ela, ela chorou sem parar. Ela chorou muito tempo. De primeira ela quis que eu interrompesse a gravidez, né? Mas não, graças a Deus, nada disso eu não quis. E ela também viu que não era a coisa certa a fazer. E aí, ela chorou. Cara, ela chorou tanto tempo que eu ficava me perguntando como que alguém tinha tanta lágrima, porque ela não parava de chorar, até o dia que ela tomou um sacode de um moço que trabalhava com ela. Ela trabalhava numa empresa de gás. Ela sempre trabalhou com logística, então ela tinha muito contato com os meninos, né, os motoristas de caminhão. E aí, ela chorando no trabalho, porque ela chorava no trabalho também, era trabalho regado a lágrimas. E aí esse cara chegou e falou: Sueli, eu tô vendo que você tá chorando muito, você tem chorado muito, o que que aconteceu? Aí ela falou: é porque minha filha de 14 anos tá grávida. Aí esse rapaz virou pra ela e falou: olha, me desculpa, eu sei que deve ser difícil, mas eu perdi a minha filhinha, acho que a filhinha dele tinha 5 anos. Eu perdi a minha filhinha há 3 meses de H1N1. E eu queria muito que a minha filha tivesse aqui e crescesse e desse esse tipo de trabalho que a sua filha tá dando. Mas ela nunca vai dar, porque eu perdi. E aquilo foi o tapa na cara que minha mãe precisava, sabe? Aquele homem mudou a vida da minha mãe. E aí ela voltou pra casa. Eu lembro que eu fiquei até meio assim, gente, o que tá acontecendo? Porque ela chegou, abriu a porta de casa e falou: então, vamos começar a arrumar o quartinho, qual é o personagem que você vai querer? Vamos comprar o berço, vamos comprar o colchão, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, a gente precisa fazer a lista de enxoval, tem que procurar quem vai fazer o pré-natal, não sei o que, não sei o que. Não chorou mais. Aí, a partir dali, foi eu e minha mãe contra o mundo. Na verdade, eu, minha mãe e o Léo, né? A partir dali, era nós três pra tudo. Não importa o que viesse pela frente, eu sabia que nós três juntos a gente ia conseguir. E uma coisa que é engraçada, assim, é que anos depois, essa história do motorista voltou pra mim. Voltou na minha cabeça. Porque vocês lembram que eu falei que as minhas irmãs pararam de falar comigo? No dia que o Leonardo faleceu, elas foram ao velório. E foi ali que a gente voltou a se falar. Então, ficamos 5 anos afastadas. Depois, quando a gente sentou pra conversar, a gente nem sabia direito por que a gente tinha parado de se falar. Todo mundo sentia falta de todo mundo, mas ninguém deu o primeiro passo. E ali a gente descobriu que o orgulho não valia de nada, as brigas não valiam de nada, e elas só conheceram um sobrinho no caixão. O Leonardo nunca conheceu as tias dele. Elas nunca tiveram a oportunidade de conviver com o Léo e ver a criança maravilhosa que ele era. Tudo por conta de uma briguinha tão sem sentido, sabe? E eu lembrei da história do motorista. Pensei, ele já tinha me ensinado há um tempo atrás, é que eu não aprendi. Mas se eu tivesse levado a história dele um pouquinho mais pra cá, isso não teria acontecido, sabe? Talvez eu teria ido atrás das minhas irmãs, talvez, porque eu senti muita falta delas esses 5 anos. Talvez eu tivesse procurado elas. São coisas que eu nunca vou saber. Talvez eu não tivesse sido bem recebida, mas talvez eu tivesse também. Vai saber, né? Agora não dá mais pra saber. E aí depois que eu perdi o Léo, eu me vi sem chão, né?
Muita coisa estranha começou a acontecer comigo. E uma dessas coisas estranhas era eu não conseguia parar de comer doce. Eu nunca fui chegada em doce, mas o Léo amava doce. E aí eu comecei a comer até açúcar puro, Toddy puro. Eu acordava de madrugada e ia pegar um pote de açúcar e comia colheres e colheres de açúcar. Depois eu descobri em terapia que isso é uma coisa até que comum, né? Você assumir o vício da pessoa que faleceu. Tem vários casos de mulheres que nunca beberam, mas o marido que gostava de beber falece e aí elas se tornam alcoólatras. O luto faz isso com a gente, né? O luto é uma coisa bem louca. E aí eu fui engordando, e aquilo me doía demais. Me ver engordando me doía muito, porque eu estava descobrindo quem eu era, né? Eu estava tentando encontrar quem era a Débora, naquilo tudo, toda aquela confusão, eu estava tentando descobrir quem eu era. E aí eu via a minha imagem mudando muito no espelho. E eu sinalizava para as pessoas que aquilo estava me incomodando, que eu estava me perdendo no caminho, sabe? Que eu não estava me sentindo bem nas minhas roupas, que minhas roupas não entravam mais, que eu não gostava de acordar de madrugada e comer açúcar, eu não gostava disso. E eu até levei isso para terapia, uma terapia que só me traumatizou. Era uma psicóloga que era especialista em luto, né? Mas o tipo de abordagem dela não era o que eu precisava naquele momento, porque ela não falava nada, ela não falava absolutamente nada. Eu ia para lá só para ficar falando sozinha. Ela não me dava nenhum acolhimento, nada. Era o tipo de abordagem daquela profissional, entendeu? Não que ela era boa ou ruim, mas não servia para mim. E aí, eu sentia que, tipo assim, eu tava indo lá falar pras paredes. E eu preferia falar pras paredes da minha casa, porque pelo menos eu não tinha que sair de casa, né? A única coisa que essa mulher abriu a boca pra falar durante todo o tempo que eu fiquei lá foi: ah, você precisa se acalmar, porque o seu corpo todo tá num processo de. É, como se fosse em estado de choque. O seu corpo todo tá parado. Então você não vai emagrecer. Tira isso da sua cabeça. Esse é o menor dos seus problemas agora. E realmente, aquele era o menor dos meus problemas naquele momento. Mas não precisava ter invalidado a minha dor daquele jeito, sabe? E talvez se eu tivesse sido ouvida com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de atenção, eu não teria engordado os 30 quilos que eu engordei nos 9 anos seguintes. Aquela terapia era basicamente aceita. Aceita que seu filho morreu, aceita que as coisas são assim, aceita que os outros estão te julgando, aceita que você tá engordando, aceita que você não consegue parar de comer açúcar, e aquilo me traumatizou. Eu peguei trauma de terapia mesmo, eu não queria falar em fazer terapia, eu não queria. E eu fiquei assim por 8 anos, tá? Fiquei muito tempo no fundo do poço. Pros outros de fora, eles até achavam que eu tava bem, porque eu parecia mesmo uma pessoa forte, mas a verdade é que eu tava bem no fundo do poço mesmo. Eu passava dias sem comer, aí outros dias eu comia absurdamente. Tudo que eu tentava fazer dava errado, não só no sentido de alimentação, mas assim, eu tava bem perdida na minha vida num geral. E hoje, olhando pra trás, assim, eu consigo ver nitidamente que eu fiquei muito tempo no fundo do poço também porque lá era confortável pra mim. Era mais fácil eu ficar lá, quietinha, no fundo do poço, do que eu subir e ter que encarar a minha realidade, ter que encarar a minha própria dor, ter que encarar o julgamento dos outros. Então, eu sempre falo isso pra todo mundo que convive comigo. E quem me segue nas redes sociais já ouviu isso em algum momento. A verdade é que quando a gente tá no fundo do poço mesmo, quando você tá lá no fundo, só você pode te tirar de lá. Sair do fundo do poço é uma decisão sua. Ah, então isso significa que quando você tá em depressão é simplesmente se acordar e falar não tem mais depressão? Não, não é nada disso que eu tô falando. O que eu tô falando é que, independente, você pode ter o melhor profissional do mundo, o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra. Se você não quiser sair da situação que você tá, nada vai adiantar. Porque quando você tá no fundo de um poço, uma pessoa pode ir lá, por exemplo, e jogar uma corda. Mas agarrar a corda e subir é uma decisão sua. Quando você tá passando fome lá no fundo do poço, você tá com fome e com sede. Alguém pode ir lá e jogar uma garrafa d'água e um lanche. Comer ou não é uma opção sua. Então é isso que eu falo sobre você precisa decidir sair do fundo do poço. Porque senão as pessoas podem até tentar te tirar de lá, mas você não vai sair porque você não quer. E eu estava nessa situação. Era confortável para mim ficar lá. Antes de procurar qualquer ajuda, você precisa querer sair dessa situação. E tem vezes que a gente não quer e tá tudo bem. Eu também passei. Eu precisei de alguns anos no fundo do poço. É válido. Às vezes você precisa daquele tempinho lá mesmo pra se entender, pra se acolher,
Mas a gente não precisa ficar a vida inteira lá. E é isso que eu sempre falo para minhas meninas. Uma hora a gente vai subir. E quando a gente subir, a gente tem que estar forte o suficiente para encarar tudo que espera a gente do lado de fora. E é aí que eu brinco também, que a gente não vai ficar no fundo do poço feio. A gente pode até estar no fundo do poço, mas a gente vai decorar todo esse poço, pintar as paredes, botar um glitter, fazer uma escada personalizada, uma escada toda customizada, entendeu? Para quando a gente quiser subir, meu anjo, o poço já foi decorado, a escada tá pronta e aí a gente vai sair. Então é sempre isso que eu falo para as minhas meninas. Tá no fundo do poço? Tem problema não. Quer ficar aí um tempinho? Eu deixo você aí um tempinho. Nosso tempo, a gente vai sair. Foi isso que eu fiz. Eu não gosto muito da palavra cura quando a gente fala de luto, nem superação. Ai, quando você superou a morte do seu filho? Nunca. Acho que uma mãe nunca supera a perda de um filho. A gente aprende a conviver com aquela dor. Então, eu nunca vou falar que eu me curei da morte do Léo. Primeiro porque só tem cura para o que é doença. E o amor, a saudade não são doença. E eu não acho que a gente se cura de certas dores. Então eu aprendi a conviver com elas. Eu costumo dizer que eu aprendi a fazer da dor a minha melhor amiga. E a gente anda junto. Tem dia que ela vai me pedir para ficar deitada na cama o dia inteiro e eu vou respeitar, porque eu aprendi a acolher essa minha dor, que é a minha melhor amiga. Tem dia que ela vai falar, hoje eu não quero levantar dessa cama. A gente vai ficar aqui deitada vendo filme. Tá bom, a gente vai ficar aqui deitada vendo filme. Tem dia que ela vai falar, tá doendo muito. E com essa dor a gente vai pegar um puta impulso para dominar o mundo. E aí vamos dominar o mundo. Então, eu aprendi a viver dessa forma. Eu aprendi a me acolher. E isso começou de um jeito que eu nunca imaginei que pudesse ser. Então, fica de lição para você também. Às vezes, você vai entender onde eu vou chegar. Um ano depois que o Léo foi embora, em 2016, no Natal de 2016, eu fui convidada por uma colega que também perdeu a filha e que tinha um projeto social para fazer parte do projeto dela, que era entregar brinquedos, né, no Natal para crianças no hospital. Só que entrava um pequeno detalhe. O hospital que nós entregaríamos os presentes, adivinha qual era? Sim, a Santa Casa onde o Leonardo foi encaminhado. O lugar que eu recebi a pior notícia da minha vida, o lugar que a minha família chegou para me acolher, o lugar que me associava à maior dor da minha vida. E eu fui. Eu não sei te explicar direito o porquê eu fui, mas eu fui com muito medo. Eu sabia que de um jeito ou de outro eu precisava fazer aquilo, sabe? Eu precisava voltar lá com outro motivo. Eu cheguei lá esperando que eu fosse desmoronar. Sabe, eu pensei, quando eu passar por aquela recepção, quando eu passar na frente daquela sala, que tem uma sala de emergência, né, de urgência, não sei o nome, mas a sala que as pessoas que chegam de ambulância são encaminhadas para aquela sala, quando eu passar ali eu vou lembrar dele dentro... Eu pensei que eu fosse desmoronar, pensei que eu fosse reviver tudo, e foi exatamente o contrário. Ali eu comecei a me curar, como as pessoas gostam de dizer. Eu conheci mães que estavam há 15 anos dentro daquele hospital, porque a criança nunca teve alta. Eu conheci crianças de 15 anos que nunca sentiram o vento batendo no rosto, porque elas nunca saíram do hospital. E aquelas mães também estavam lá há 15 anos do lado do leito. Eu conheci histórias de muito sofrimento, mas também de muito amor, de onde o amor de uma mãe pode chegar, até onde uma mãe vai por um filho. E aquele dia que eu achei que fosse um dos dias mais sofridos da minha vida, que eu ia viver tudo de novo e que eu tava me colocando naquela situação para viver tudo de novo, na verdade foi um dia que ressignificou muita coisa na minha história. Eu lembro nitidamente de eu pensar, meu Deus, obrigada por meu filho ter sido tão saudável durante os 5 anos que ele esteve aqui. Por ele ter tido a chance de sentir o vento batendo no rosto, por ele ter visão para enxergar as cores do mundo. Que bom que eu consegui aproveitar esses 5 anos de vida. Que bom que eu fui mãe do Leonardo, que eu sou mãe do Leonardo, e eu sou muito grata. Aquele dia foi um dia só de gratidão. Foi um dia que me inspirou muito. A maioria daquelas mães não queriam presente de Natal. Aquelas mães só precisavam de um minutinho de conversa, um abraço, um acolhimento, contar a própria história. E aí, através desse projeto, por conta deste dia, eu criei o meu projeto, que é, na verdade, o projeto Super Léo. Super Léo porque eu tenho até essa tatuagem aqui, que é o símbolo do super-homem, só que em vez de ter um S, tem um L.
porque um dos melhores amigos do Léo levou um cartaz com esse símbolo no velório dele, e eu achei muito lindo. E aí a gente passou a sempre falar Super Léo. O Léo foi enterrado com uma roupinha do Super-Homem, ele amava heróis, então eu acho que ficou um nome super legal. E aí a gente fez esse projeto Super Léo, que o que é, né? A gente arrecadava um valor com os nossos amigos, cada um ajudava com o quanto podia, mas a gente conseguia arrecadar um valor considerável para comprar brinquedos novos em locais que eram distribuidora de brinquedos, então a gente conseguia comprar muito mais barato, porque comprava no atacado, e a gente tinha todo um cuidado, né? A gente fazia uma seleção de crianças, então, para resumir mais ou menos para vocês, eu procurava, por exemplo, uma escola de uma comunidade bem carente, tá? E aí eu procurava aquela escola e apresentava meu projeto e falava, eu preciso da ajuda de vocês para cadastrar, sei lá, 200 crianças, vocês conseguem me ajudar? Aí essa escola seria responsável por cadastrar com o nome, né? Aí, sei lá, João, 7 anos. Aí o João ia falar o que ele preferia ganhar. Teria opções. Para menino, sei lá, tinha bola, brinquedo, boneco, isso e aquilo. Então, era tudo bem personalizadinho, e aí a gente fazia um dia para aquelas crianças. Não, a gente não fazia só no Natal, a gente fez Páscoa, fez Dia das Crianças, mas eu tô usando o Natal de exemplo, tá? Aí era um dia daquilo. Então, ia ter Papai Noel para entregar aqueles presentes, ia ter comida, ia ter pula-pula, ia ter sorvete, ia ter tudo. E o Papai Noel chamaria as crianças pelo nome. Então o Papai Noel falava, João. Aí o João ia lá levantar e pegar o presente que ele escolheu, que ele queria um jogo. Ele não sabia o jogo que ele ia ganhar, mas ele falou que ele preferia ganhar um jogo. Sabe uma coisa assim? Eu sempre quis fazer desse jeito porque eu queria que aquela criança sentisse que aquilo foi comprado pensando nela, entendeu? É o cuidado mesmo. O presente foi o nome dela. Eu sempre quis fazer isso para que eles se sentissem amados mesmo. E esse projeto mudou muito minha vida. Eu consegui ver o sorriso do Léo em cada uma daquelas crianças. Eu ouvi depoimentos lindos das mães das crianças que vinham me agradecer, que o filho provavelmente não teria um presente de Natal aquele ano, mas teve porque a gente conseguiu ir até lá. A gente também doava cesta básica não eram para todas as famílias, porque a gente não conseguia arrecadar tanto dinheiro, mas a gente, sei lá, de 200 crianças, a gente conseguia, sei lá, umas 20, 30 cestas básicas, sabe? Aí as famílias mais necessitadas, através daquele cadastro, né? A gente dava cesta básica para elas também, para elas terem um Natal. Enfim, esse projeto ressignificou muita coisa na minha vida, e ele tá parado hoje em dia, porque eu estou nos Estados Unidos, né? Mas quando eu voltar pro Brasil, o projeto Super Léo vai voltar com certeza. Eu quero muito fazer e eu peço a Deus que a gente possa fazer em mais lugares, sabe? Fazer uma festa em mais de uma comunidade, porque a gente sempre escolheu uma comunidade e era uma festinha só, né? Mas hoje eu acho que eu conheço mais gente, então talvez eu consiga mais dinheiro para fazer, ou fazer parceria com empresas também, né? Seria uma boa. Enfim, isso vai acontecer, eu tenho certeza. E foi assim, ajudando outras pessoas, que eu fui descobrindo quem eu era, o que eu gostava, quem era a Débora, o que a Débora queria da vida. E eu acho que ajudar outras pessoas acabava me ajudando também, sabe? Eu fui descobrindo pouco a pouco quem era a Débora que queria continuar existindo, sabe? Porque eu sei que uma parte daquela Débora, a Débora, mãe do Léo, apesar de eu ser mãe do Léo pra sempre, existe uma versão minha que morreu junto. E ela não vai voltar nunca. Por mais que eu tenha outro filho, algumas coisas nunca mais vão voltar a ser como era antes. Porque a dor muda a gente, né? O trauma muda a gente, o luto muda a gente. E eu aprendi a aceitar isso também. Isso eu tive que aceitar, que existe uma versão minha que morreu e que ela não vai mais voltar, mas que eu posso fazer o possível para ser a minha melhor versão todos os dias, a melhor versão que eu posso hoje, né? Com as coisas que a vida me deu, com as experiências que Deus me proporcionou, eu posso ser a melhor pessoa que eu puder ser. Então, é isso que eu faço hoje em dia, sabe? Eu tento ser. Não sou perfeita, estou muito longe disso, erro pra caramba, vou continuar errando, porque é pra isso que a gente tá na vida, né? Tento não errar, mas vou errar, não tem o que fazer. Mas eu tento ser sempre a versão que o Léo teria orgulho, porque eu sou a voz do Léo hoje. A maioria das pessoas tem um amor gigante pelo Léo e nem conheceram ele. E elas vão conhecer ele através de mim. Então, eu vou fazer sempre o possível para que conheçam esse Léo, o Léo que
é o que ele é, feliz, alegre, inteligente, aquela criança que todo mundo amava, mesmo quem não gostava de criança gostava do Leonardo, porque era bem difícil você não gostar dele, sabe? Ele era um menino que não era desse mundo. Assim eu fui caminhando, né? Fazendo meu projeto social, lendo alguns livros sobre luto, assistindo alguns conteúdos, acompanhando algumas pessoas. Eu fui me curando sozinha. Eu achava, pelo menos, que eu estava bem resolvida com algumas questões dessa história. Até que eu perdi meu pai. O meu pai faleceu de câncer e foi muito rápido tudo. Do dia que a gente descobriu que meu pai tinha câncer até o dia que ele faleceu, foram 5 meses. Então foi uma coisa muito rápida. Meu pai estava no Brasil, eu não consegui ir ver meu pai nem no velório eu consegui. E meu pai, apesar de ter ficado sem falar comigo na minha gestação, ele sempre foi muito ligado a mim. Meu pai me via absolutamente todos os dias, mesmo não sendo casado com a minha mãe, ele ia todo dia na minha casa me ver, ele foi o melhor pai do mundo pra mim. E mesmo sabendo que o câncer do meu pai era extremamente agressivo, que já tinha tomado várias partes do corpo, e os médicos falavam que não tinha cura, que não tinha o que fazer, eu acreditava num milagre. E por isso eu não me preparei para a despedida do meu pai. De verdade, não me preparei. Eu acreditava plenamente que Deus ia operar o milagre. Porque eu pensava assim, aquele dia lá dentro da ambulância, no dia 6 de maio, eu pedi para Deus um milagre. E eu não tive. E agora eu tô aqui pedindo um milagre. E dessa vez eu vou viver, porque eu mereço. Porque Deus conhece meu coração. Eu já aprendi muita coisa nesse caminho. E eu não mereço viver essa dor. Eu não mereço perder meu pai eu estando em outro país. E eu não vou poder nem falar tchau pro meu pai. E eu sempre falei do quão importante eu acho o processo de velório, né? De se despedir do corpo. E eu falava, não é possível que Deus vai fazer isso comigo, que eu vou perder meu pai e eu não vou nem poder dar um beijo nele, né? Eu acreditava fielmente que eu ia viver o milagre. Mas eu não vivi. Na verdade, hoje, eu olho e penso que eu vivi o milagre sim. Porque o milagre sou eu. O milagre é eu estar aqui contando a minha história pra você. Depois de ter tentado desistir tantas vezes, depois de tanta coisa que eu ouvi, tanta coisa que eu vivi, de ver a maldade humana bem de pertinho, eu sou o milagre. Eu continuar acreditando em Deus, eu continuar querendo fazer o bem, eu continuar com um coração bom, apesar de tanta coisa amarga que aconteceu na minha vida, talvez o milagre seja eu. Eu tá aqui, sabe? E poder te contar a história do meu filho, poder te contar a minha história, e tentar te ajudar de algum jeito com essa história. Mas, logo depois que meu pai faleceu, logo depois mesmo, no mesmo dia, o Vitor, meu marido, foi atrás de terapia pra mim, porque eles sabiam que eu ia enlouquecer, eu tenho ciência disso, que eu não sei se eu aguentaria esse baque pela segunda vez, estando em outro país. Enfim, foram muitas coisas que aconteceram nesse processo da perda do meu pai que eu não sei se eu ia conseguir, sabe? Sozinha. Eu acho que não. De verdade, eu acho que não. Eu sei que eu fui parar nas mãos da Ana Luísa, minha psicóloga. E aí, meu anjo, pra mim é Deus no céu e Ana Luísa na terra. Eu tava tão passada com tudo que eu aceitei ir pra terapia. Que também a minha psicóloga, ela realmente é, tá? Especialista em luto. Não só luto por morte. Ela trata vários tipos de luto, de relacionamento, enfim. Ela é maravilhosa. E aí, eu acho que eu tava tão assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, que eu nem parei pra pensar que eu tinha trauma de terapia. Eu simplesmente fui. Eu fui pra tratar a morte do meu pai. Mas eu descobri tanta coisa sobre mim e sobre a minha história. A partida do meu pai me mostrou que muita coisa que eu achei que já estava superada, que não me doía, que eu conseguia tratar com naturalidade, na verdade não era nada daquilo, sabe? Eu descobri que tinham feridas minhas que eram muito abertas. Eu só fingia que elas tinham fechado. E a minha psicóloga conseguiu me fazer enxergar essas feridas com carinho, sabe? Olhar para cada uma delas e aos pouquinhos ir fechando cada uma e entendendo que algumas também não serão fechadas e tá tudo bem. Tem ferimentos que vão ficar expostos o resto da vida. E aí cabe a mim também não ficar cutucando, não permitir que outras pessoas cutuquem, porque aquele ferimento ali é meu e eu vou proteger ele de tudo ao redor.
ninguém vai tocar nele, sabe? E se hoje eu tô aqui e consigo contar a minha história pra você de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais natural, não é porque eu sou sem coração, não é porque eu não sofro a morte do meu filho, não é porque eu não sinto saudade, pelo contrário, eu sinto muita saudade. Eu choro até hoje, eu sinto falta. Tudo isso aqui, essa criação de conteúdo, eu consegui sofrer tanto ataque, porque eu já sofri muito ataque aqui nessa internet. Tudo isso é graças à terapia. Porque sem Ana Luísa, minha gente, eu já teria enlouquecido com a quantidade de coisa que eu li sobre mim. Só nesse ano aqui já foi complicado. E se você já tentou também fazer terapia e você teve uma experiência horrível igual a minha, eu te falo, dá uma segunda chance para um outro profissional. Não é nem que o primeiro profissional foi ruim, às vezes ele não é ruim, ele só não é o tipo de abordagem certa para você. Terapia é uma coisa que você precisa se identificar com o profissional, sabe? Precisa ter um match ali. E às vezes você não deu match com aquela primeira pessoa, mas se dê a segunda chance. Porque quando você achar o profissional certo, muda a vida. De verdade, eu sou a prova disso, que um bom profissional pode te levar a lugares que você nunca pensou, sabe? A ter uma clareza que você nunca pensou ter. Eu nunca me revoltei com Deus, né? Eu nunca questionei assim, por que, meu Deus? Mas eu sempre questionei pra quê? Sabe? Pra que, Deus? Pra que você fez isso comigo? Pra que você me deu um filho com 14 anos e me tomou quando eu tinha 20? Na semana do Dia das Mães. Pra que as coisas tinham que ser assim? Porque, cara, eu tinha só 20 anos e eu já tinha mais história pra contar do que muita velhinha, sabe? E naquele momento eu tinha duas opções. Ou eu fingia que o Léo nunca tinha existido, e tem muita gente que prefere esse caminho de apagar a pessoa da vida. Não acho certo nem errado. Eu acho que no luto não existe certo ou errado, existe o que você escolhe para conseguir sobreviver àquela perda, né? Então muita gente prefere doar tudo, tirar todas as fotos, não tocar mais no nome da pessoa, mas eu não conseguiria ser assim. Eu tinha que dar um jeito de fazer a história do Léo ser o maior legado dele. Eu precisava falar dele. Eu precisava falar dele para conseguir digerir a história. Falar faz parte do meu processo. Eu sempre fui a pessoa do falar, sabe? Eu precisava honrar a história dele. E eu pensava assim, bom, eu tenho 20 anos. Se eu viver até os 60, são 40 anos contando a minha história. São 40 anos que eu vou ter que responder a pergunta, mas quem é Léo? Ah, mas você teve um filho? Nossa, mas ele faleceu do quê? Meu Deus. Eu sabia que eu ia ter que lidar com essa pergunta por muitos anos se eu não escondesse o fato de que o Leonardo existe e faleceu, né? Você entendeu? Eu precisava achar um jeito de contar a minha história sem que ela fosse um ataque a mim mesma, sabe? Porque se eu fizesse a minha história ser um ataque a mim, cada vez que eu abrisse a boca, eu não ia conseguir. Porque é a minha história, é a minha vida, que dói demais, que é uma história triste, sim, mas ela não precisa me destruir toda vez que eu contar. Eu aprendi a conviver com tudo isso. Eu aprendi a expor a minha opinião, a colocar o Leonardo no meio da conversa sem que aquilo parecesse triste, por exemplo. Se eu tenho uma amiga que está grávida e ela está me contando uma experiência dela, hoje eu consigo contar a minha experiência também, sabe? Falar, ai, na minha gestação foi assim, assim, assado. E aí eu sei que aquela amiga, se não souber o que aconteceu, vai falar, ué, mas você já ficou grávida? Nossa, mas como que foi isso? Não sei o quê. Eu consigo lidar com a minha própria história hoje, sabe? E viver a vida do jeito que eu acho que é o melhor pra mim, sem me sentir atacada toda vez que eu conto sobre a minha história, sobre a história do Léo, sobre a minha gestação, enfim. Porque essa é a forma que eu escolhi viver, entende? Eu escolhi não matar o Léo. O Léo não é morto no meu cotidiano. O Leonardo não é morto na minha vida. Pelo contrário, ele é muito vivo, não só no meu coração, não só na minha pele, que eu tenho várias tatuagens para ele. Ele é vivo nas minhas palavras. Ele continua aqui em casa com a mesma alegria que ele tinha quando ele estava presente fisicamente, sabe? Porque a gente aqui em casa tá sempre falando dele, das gracinhas dele, usando as palavras que ele usava, porque esse foi o jeito que a gente achou de honrar a história do Léo, sabe? Foi o jeito que eu consegui sobreviver. Gente, eu vou parar por aqui, tá? Porque eu acho que eu já falei demais, eu resumi, nem resumi, né? É um resumo de 1 hora,
mas com certeza eu teria muito mais coisa pra falar, mas a gente vai falando aos poucos. Como eu falei pra vocês, isso aqui não é um perfil sobre luto, mas sempre que eu achar válido, que surgir algum assunto ou alguma dúvida, ou eu puder te ajudar de algum jeito, eu com certeza vou trazer aqui. O Léo, o luto, tudo isso é um assunto muito comentado em todas as minhas redes. Eu gosto de falar sobre ele, eu gosto de ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Eu sou a prova de que a gente consegue, né, sobreviver à pior dor do mundo. Existe uma parte nossa que morreu e ela não vai voltar, mas a gente pode ter uma nova versão, que ela vai ser 70 ou 80% feliz. Essa é a frase que eu sempre uso, que é uma frase da Cissa Guimarães, onde ela fala que 100% feliz ela não vai ser nunca mais, mas ela vai lutar todos os dias para ser 70 ou 80% feliz. E esse é o lema da minha vida. Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Se inscreve, pelo amor de Deus. Segue no Instagram, tá? Segue lá no TikTok, se você tiver TikTok também. E eu espero que a gente tenha ensinado alguma coisa com essa história. De verdade, se você tem alguém que você ama, que você tá sem falar, que você brigou por coisinha besta, liga pra essa pessoa, fala que você ama, pede desculpa, não deixa o orgulho te vencer, porque a gente sempre acha que vai acontecer com o vizinho, né? Que a nossa vida, nada vai acontecer na nossa vida, mas infelizmente acontece, né? As pessoas vão embora em um minuto, e se a gente não aproveitar muito o que a gente tem hoje, a gente não consegue. Eu sempre falo isso, que hoje eu acho que eu consigo levar, porque eu não tenho peso na consciência de não ter vivido o Léo, sabe? Eu sei que eu fiz absolutamente tudo o que eu podia e não podia pelo meu filho. Eu sei que eu fiz loucuras pelo Leonardo, e isso, querendo ou não, é uma forma de conforto pra mim, porque eu sei que da minha parte não faltou nada. Então eu espero que, se você passar por alguma situação, eu não espero que você perca um filho nunca na vida, Deus me livre, mas se um dia você passar por alguma dor muito grande, que você também tenha isso no seu coração, que a sua parte você fez. Então liga para as pessoas que você ama, fala que você ama, aproveite a sua vida e a vida das pessoas que você ama, tá bom? Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.